Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho da pré-história e do processo de sedentarização dos seres humanos, certo? Quando a gente fala de pré-história, nós estamos falando de um momento em que a sociedade, ou que a população, ou que os seres humanos ainda não tinham desenvolvido a escrita. E essa pré-história a gente pode dividir em dois grandes períodos, né? Nós temos lá o período paleolítico e o período neolítico, certo? O período paleolítico é aquele marcado pelos seres humanos nômades, que caçavam, que coletavam e que viviam em constante mudança, se deslocando de um lugar para o outro, a fim de procurar melhores recursos e melhores alimentos. O que fez o ser humano deixar de ser nômade, abandonar o nomadismo e se sedentarizar, ou seja, se fixar em um lugar? Há cerca de 12 mil anos, mais ou menos, os seres humanos descobriram ou desenvolveram uma prática que a gente continua fazendo até os dias de hoje, chamada agricultura. Ou seja, o ser humano passou, a partir desse momento, a ser o responsável pela produção do seu próprio alimento. E com isso, com essa agricultura, o ser humano deixa de ter que procurar alimento e passa a produzir os seus próprios recursos. Ou seja, ele deixa de ser tão dependente da natureza como ele era enquanto caçador e coletor. Essa agricultura e essa transformação proporcionou uma mudança de período. Com a agricultura, a gente sai do paleolítico e tem início o período neolítico, certo? Com o desenvolvimento da agricultura, novas transformações ou mudanças surgiram. O ser humano pôde, a partir do momento que tem o seu próprio alimento, se dedicar a outras atividades. Ele passou a fazer outras coisas que ele não fazia antes da agricultura. O excedente de produção, a sobra de alimentos, proporcionou uma dinamização das atividades produtivas. Ou seja, pessoas deixaram de só plantar e deixaram de só colher e passaram a se dedicar a novas atividades, produzir ferramentas, a segurança, a religião, ou seja, a sociedade se torna mais dinâmica por conta da agricultura e por conta do excedente de produção. Com essas sociedades mais dinâmicas, a gente vai ter início ou vão surgir as primeiras aldeias e que essas aldeias vão evoluir e vão se transformar nas primeiras civilizações. E se a gente pegar e observar essas primeiras civilizações, né, de muito tempo lá no passado, elas vão surgir sempre à margem dos rios. A gente tem o exemplo dos egípcios no rio Nilo, a gente tem o exemplo de vários povos na Mesopotâmia, às margens dos rios Tigres e Eufrates, o rio Indo e o rio Ganges na Índia atual, o rio Amarelo e o rio Azul na China atual, na América e em todos os continentes. Essas populações ou essas aldeias vão surgir na margem dos rios. Por quê? Nesse momento, os rios são extremamente importantes, não só para o abastecimento de água, para o consumo humano e animal, mas também para a irrigação das lavouras e dessa agricultura que vem florescendo. Essas civilizações e esses primeiros povos, por estarem na margem dos rios, ficam conhecidos como civilizações hidráulicas, ou seja, são civilizações que se desenvolvem à margem dos rios para utilizar a água desses rios para irrigar os seus cultivos, para irrigar a sua agricultura. Beleza, pessoal? Hoje é isso. Até mais. Obrigado.